em que já não se acredita mais em saberes aparentes. Então, sim, há uma parte da humanidade que já não acredita mais nessas explicações que você falou, míticas, religiosas, e isso tem a ver com o amadurecimento da faculdade de julgar para o Kant nesse prefácio. Eu acrescentaria que isso tem a ver com o anseio de uma outra racionalidade. Eu acho que nós estamos sentindo, desde essa época e até hoje, um anseio de outra racionalidade. Eu acho que tem a ver com uma desconfiança que já estava se formando no Renascimento e que na época do Kant se tornou evidente, que é uma racionalidade que se opõe à religião, mas que ela mesma, essa racionalidade científica, materialista positivista, ela mesma engendra problemas. Na primeira crítica, a natureza, physis, é um conjunto de objetos. É uma coisa morta. É uma coisa submetida ao domínio do entendimento. Já em Descartes nós vemos isso. O querer ser senhor do mundo. Então, você falou muitas coisas, entre outras falou cair na metafísica. Não é que a gente caia na metafísica. Nós não, já estamos dentro da metafísica, não Claro, precisamos claro, cair nela. claro, claro, claro. Por quê? Porque quando abrimos a boca, já estamos imediatamente na relação entre visível e invisível. Não há um fora, não há um fora da metafísica nesse Exatamente, sentido. exatamente. Agora, há explicações ou tentativas de explicação que nós vamos considerar míticas, religiosas, delirantes. Mas isso faz Porque parte. quando a gente pergunta sobre Deus para alguém, o que é Deus para você? Já caiu na metafísica. Porque a pessoa tem que fazer uma explicação do que ela entende por Deus, né? Você pega, por exemplo, uma passagem da Bíblia, né? Qualquer passagem da Bíblia, né? Por exemplo, João, né? Que Deus deu o seu filho em holocausto para que o pecado na terra em amor. Quer dizer, você vai vendo você fala, nossa, que coisa maluca. Quem daria o filho em holocausto, né? Ninguém. Enfim, então você vai vendo assim umas contradições e o porquê também, né? Por que naquele momento da história, naquele momento, há 2000 anos atrás, né? Por que houve a encarnação do Espírito de Deus na história? Por quê? Não tem como fugir do Marx. São questões econômicas. Na Grécia, no Egito, eram escravos, construíram pirâmides. Na Grécia, havia uma escravidão muito grande, né? Em Roma também havia uma escravidão muito grande, milhões. Então, se torna necessário se recorrer a uma metafísica, a uma força divina, ao ente superior, até para validar as ações terrestres. O próprio Hitler, no século XX, terminava os seus discursos falando em nome de Deus, né? Então você vê que Deus virou uma palavrinha, aí podia brincar com o Wittgenstein, né? Jogos de linguagem, né? Deus virou uma palavrinha que vale para tudo, entendeu? Então, mas ninguém explica o que é Deus. Tá, aí a pessoa fala é tudo. Tudo que é tudo é nada. Né? Não faz sentido. Então, acho que essas são as contradições. Porque a minha reflexão a gente tem que trazer o jogo para a Terra. Sabe fazer o jogo para a Terra? A gente falou até sobre isso no último programa, né? Mas é muito difícil, porque a pobreza, a miséria, a ignorância, a violência, o medo da morte, o medo da doença, faz com que as pessoas tenham que acreditar em alguma coisa metafísica, reencarnações. Reencarnação é o melhor ainda, né? Reencarnação é mais bacana ainda, né? Eu vou reencarnar, vir outras vidas. Quer dizer, aí a coisa complica mesmo, né? Aí é a metafísica sobre a metafísica, né? Quem que explica isso? Então, isso é muito interessante, mas você está certo. Então, porque eu escrevi até aqui um negócio que eu acho bem interessante. A verdade absoluta no tempo. Né? A metafísica é uma espécie de verdade absoluta no tempo. Mas o tempo nos mostra que não há verdade absoluta. Né? Por mais que a gente tropece na metafísica, né? Porque então é muito complicado, né? Então a gente continua aí, enfim, em religiosidades que a pessoa está se religando com o quê? Com a própria cabeça? Com o próprio desejo? Com as próprias vontades? Com as próprias inseguranças? Então, o que é isso, né? Então, quer dizer, tudo é uma criação humana, né? Histórica, na minha visão.
material histórico dialético. Nós, ao decorrer do processo histórico, fomos construindo soluções e saídas, né, para as encalacradas que nós próprios fomos colocando e da vida, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, hum, ainda numa atitude kantiana, a razão se enreda no seu próprio labirinto. Então, uma ironia em relação às afirmações metafísicas, que somos nós nos enredando nas nossas argumentações. Nós argumentamos Exatamente. e, ao argumentarmos, caímos nós mesmos em muitas contradições. Por quê? Porque se nós dissermos assim, não há verdades absolutas, esta proposição não vai mudar amanhã. Então, esta proposição se torna imediatamente verdadeira também amanhã. Então, este é o género de novelo em que nós caímos, como estamos argumentando, que é tentando combater um absoluto, nós apresentamos um absoluto. É muito irônico e acontece o tempo todo. Então, você está apontando para uma metafísica do além e falou essa questão de trazer para a Terra. Então, tentando trazer para a Terra, porque eu não vejo que essa seja a única concepção de metafísica. A outra que eu estava tentando dar é aquela metafísica que é terrestre, que tem a ver com a nossa vida terrestre. E não é, por exemplo, só a pergunta o que é Deus. A metafísica nasce, o engendramento da metafísica, de um ponto de vista terrestre, que é isso que me interessa, a origem da metafísica e o seu sentido. A metafísica se engendra não com a pergunta sobre Deus, não é preciso ir tão longe, não é preciso. A metafísica, estamos já sempre dentro dela, quando aprendemos a falar. A criança que já diz algumas palavras, criança pequena, que pergunta para o pai, para a mãe, para os adultos à volta dela, o que é isto? E apontando com o dedo para alguma coisa. Então, a metafísica não é originariamente uma questão teológica, é uma questão da coisa, destas coisas aqui na Terra. A pergunta da metafísica é sempre a pergunta de o que é isto? Isto aqui. Qualquer coisa que apareça. Então, não é preciso extrapolar para um mundo que seria o mundo do além. Não, a metafísica é aqui na Terra. Por quê? Porque é aqui na Terra que nós, ao vermos alguma coisa, não nos é dada essa coisa na sua totalidade. Não sabemos o que estava antes no que estava depois. Isto parece muito abstrato, mas não é. Como nós estamos vendo uma coisa, nós não estamos vendo essa coisa na totalidade.